César Teles Viagem 1, esse é o nome do canal. É isso aí, meus amigos, sejam sempre bem-vindos no canal, sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando para vocês esses lugares legais em meio à natureza, praia, serra, sertões, cidades, monumentos históricos e muito mais. O destino de hoje vai ser uma história que aconteceu comigo há mais de 30 anos. Essa história foi em São Paulo. Na época, eu tinha 13 anos de idade e minha mãe falou para mim que, como eu não tinha identidade na época, né, eu tinha só o registro, e ela falou: você vai trabalhar em São Paulo, né? E antes de eu ir adiante, eu não fui por necessidade para São Paulo. Meus pais não eram ricos, meus pais tinham condições, né? De dar um melhor colégio, de dar boa alimentação. A gente foi criado muito bem, sempre tivemos casa, tivemos uma vida digna para a época, né? Não era riqueza, mas era uma vida que naquela época era considerado viver bem. Meus pais sempre eles me deram o melhor, né? E então eu fui por querer ir, pela curiosidade, né? Aqui eu tinha tudo na mão, não sabia o que era trabalhar, era tudo na mão. Meus pais me davam no limite deles, né? E aí eu fui. E ao chegar em São Paulo, a minha mãe falou, né, que quando eu fosse parado pela polícia, eu mostrasse a passagem. Vocês vão ver até lá no finalzinho do vídeo o porquê a passagem, certo? Continue no vídeo aí que vocês vão ver. É o finalzinho da história. Então fui, né? Beleza. Aí tem até o nome da empresa, Itapé Mirim. Aí eu fui, né? Quando eu cheguei em São Paulo, fui aprender a trabalhar, né? Nunca tinha trabalhado na minha vida. Meu irmão lá arrumou um trabalho para mim em bancas, né? Lá em São Paulo antigamente era muita banca, era muitas coisas, né? Legais aí no meio da rua. Lá já existia, né? As vendas, né? As coisas do Paraguai naquele tempo, que vinham do Paraguai, né? E aí, acostumado, já estava me acostumando, né? Como eu era novinho ainda, tinha essa pouca idade, 13 anos, né? E aí chegou um tempo, um determinado tempo, né, que eu estava lá, eu estava bem recente, aí muito inocente, eu nunca tinha sido parado por policiais, e aqui não existia, naquele tempo não existia internet, naquele tempo não existia, eu creio que nem computador existia, nem celular, nem nada disso. Veio dos dias de hoje que tem tudo isso, né? Então era muito inocente, né? Aquela época era tudo diferente, não tinha a tecnologia, a modernidade que tem hoje em dia, e fui lá. Então chegou um dia, né, que como eu trabalhava no centro da cidade, era até no Viaduto do Chá, um lugar muito conhecido de São Paulo, é o coração de São Paulo ali, né, central. E eu trabalhava numa banca em cima do viaduto. Aí nesse dia a gente fechava a banca, eram 7 horas da noite, guardava tudo, aí depois das 7 eu estava liberado para ir para casa. Passava o dia na rua trabalhando, né? Acordava muito cedo para ir, 5 horas da manhã, para antes de 7 horas eu estar lá, né? Era muito corrido. Aí, nesse certo dia eu vinha, era mais de 7 horas da noite, aí ia passando ali no Viaduto do Chá, e aí tinha uma equipe de polícia, né? Que é até a polícia do DEIC. Na época, era um comboio, era muitos policiais. Eles estavam fazendo o trabalho deles, né? Em cima do viaduto. Eu trabalhava lá numa parte e vinha de lá para cá. No comecinho do viaduto, eu vinha de lá para cá.
e eles estavam no final do viaduto muito grande, e quando eu cheguei próximo eles, tinham os dois na frente, e vários carros da polícia, né? Aí um deles me perguntou, você tem passagem? Né? Eu muito inocente, né? Lembrei do que a minha mãe me falou. Aí eu falei para ele, tenho sim, tenho passagem. Fiquei animado, né? Tenho passagem. Deixa eu ver a sua passagem. Aí eu fui na carteira e tirei a passagem. Aí ele foi e olhou. Quando ele olhou para mim, ele falou assim, eu quero a passagem. Isso aqui não é a passagem que eu estou pedindo. Aí eu falei para ele, a única passagem que eu tenho é essa daí. É a passagem do Itapemirim. Muito inocente, né? E desde já eles começaram a rir. Chamou outros. Os amigos dele eram uma equipe bem grande, né? Eu até falo, né? Se você que tiver que nesse dia, você que é policial, tivesse nessa operação e estiver visualizando esse vídeo, você vai lembrar disso aí. Você que estava naquele dia, né, policial. E você vai saber que realmente aquilo dali, você vai lembrar, né? Se você ver esse vídeo, eu sei que não é fácil, né? Por mais que meus vídeos estejam rodando o mundo aí, mas também não é impossível. E se tiver, entra aí nos comentários aí pra gente conversar. Mas aquela dali foi a realidade e foi a minha inocência. Minha mãe falou, sem eu saber de nada, eu não sabia que a passagem que eles me pediam era se eu tinha passagem na delegacia, né? Se eu tinha passagem de crime, se eu já tinha sido preso, né? Porque todas as pessoas quando vão preso, eles chamam passagem, né? Então, eu não tinha passagem em lugar nenhum. Eu tinha apenas, né, essa idade, 13 anos de idade, e a passagem que eu sabia era a passagem de ônibus. E eu lembrei que a minha mãe falou, quando os policiais parar você lá em São Paulo, você mostra essa passagem para provar para eles que essa passagem, aliás, que você tinha chegado poucos dias recentemente do Nordeste, né, do Ceará. Ali era um comprovante mostrando para eles que realmente era aquilo dali, que eu tinha chegado há pouco tempo e não tinha descendente de crime nenhum. Eles viram a minha inocência, pelo meu tamanho, pela minha idade, que foi tão grande que eles não suportaram, eles riram muito, muito mesmo, né? E eles, sem entender, me pediu a passagem, olhando a passagem do Itapemirim. Então isso daí foi uma coisa que ficou marcada em mim, né? Já acontece história aqui no canal outra vez, mas como o canal está maior agora, estou tendo essa oportunidade de contar novamente para quem não ouviu e quem ouviu está vendo pela segunda vez, né? Sempre é bom ouvir. Então, foi dessa forma, né? A inocência. Eu jamais ia saber que passagem em polícia, que eu nunca na minha vida tinha sido parado. Um menino sair de uma cidade pequena para ir para uma cidade grande, né? Que muda tudo. Mas é isso aí. Essa é a minha história de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E a minha inocência provou, né, que aquilo dali, aquela passagem mostrou minha inocência, né? Que eu não sabia realmente o que era. E tenho muitas outras histórias depois para contar. Essa é real, certo? Vou também contar outras histórias que não sejam reais. Mas você que gostou, vai nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa um like. E é isso aí, meus amigos. Forte abraço para todos vocês do canal. E bora para frente. Espero que vocês tenham gostado aí da minha inocência da época, né? Hoje em dia tá muito bom. Tecnologia, né? Hoje em dia tem celular. Hoje em dia não, desde muitos anos para cá já existe o celular, existe aí computadores, existe tudo, né? A tecnologia anda todos os dias. Isso aí já faz muito tempo, né? E
No dia de hoje a gente vê o mundo na mão, né? Onde antigamente nós não tinha isso. Eu sou da época ainda dos anos 90, né? Então, tô contando aí essa história inocentemente aí para vocês. Na época, né? Era muito inocente. Tava começando a conhecer o mundo. Eu nunca tinha saído da minha cidade, né? Que é a cidade de Itapipoca, para outras cidades. A cidade maior que eu tinha saído na época era para Fortaleza, que é a capital do Ceará, né? Mas é isso aí. Valeu.